Você já parou para pensar o que realmente significa ser justificado pela fé? No coração do Novo Testamento, existe um livro que muda completamente a maneira como entendemos a salvação e a graça. Hoje vamos desvendar o poder por trás da carta de Paulo aos Romanos, uma mensagem que ecoa através dos séculos, revelando o plano divino de Deus para toda a humanidade. Fique comigo, porque você está prestes a descobrir o impacto eterno desse livro que moldou a fé cristã. O livro de Romanos é uma das mais importantes epístolas do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos explorar suas características principais, contexto histórico, autor, propósito, temas e a principal mensagem transmitida. Autor e data. O autor de Romanos é Paulo, uma figura central no cristianismo primitivo. Ele escreveu a carta por volta de 57 a 58 depois de Cristo, durante sua terceira viagem missionária, enquanto estava em Corinto. O propósito de Paulo, ao escrever a epístola, era se preparar para uma futura visita à igreja em Roma, que ele ainda não havia visitado, mas desejava fortalecer a fé dos cristãos de lá. Contexto histórico. No primeiro século, Roma era o centro do Império Romano, uma cidade cosmopolita onde conviviam diversas culturas e religiões. A comunidade cristã de Roma era composta tanto de judeus quanto de gentios, e isso criava algumas tensões internas sobre a aplicação da lei mosaica e a fé em Cristo. Os cristãos enfrentavam perseguições e desafios em um ambiente pagão, dominado pela idolatria e pelo poder imperial. O cristianismo ainda estava se desenvolvendo e estruturando sua teologia e práticas, especialmente no que dizia respeito à relação entre a antiga fé judaica e os gentios que se convertiam ao cristianismo. Propósito da carta. O objetivo principal de Paulo ao escrever a carta aos Romanos era explicar o evangelho da graça de Deus em termos teológicos profundos. Ele queria demonstrar que a justificação pela fé era acessível a todos, tanto judeus quanto gentios, e esclarecer como a salvação não era obtida pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Além disso, Paulo também buscava resolver tensões entre os cristãos judeus e gentios, estabelecendo uma base comum sobre como a fé cristã transcende a etnia e as práticas religiosas anteriores. Mensagem principal. O ponto central de Romanos é que a justiça de Deus é revelada através da fé. Paulo explica que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado e por isso carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Ele apresenta Jesus Cristo como sacrifício expiatório que justifica e salva aqueles que creem. Através de sua morte e ressurreição, Cristo traz reconciliação com Deus e vida eterna para os que depositam sua fé nele. Temas abordados. Os temas de Romanos são variados, mas podemos destacar alguns dos principais. Justificação pela fé. A doutrina central da carta é que a justificação vem somente pela fé, e não pelas obras da lei. Romanos 5:1. Pecado e redenção. Paulo argumenta que o pecado afeta todos os seres humanos, e que somente através de Jesus Cristo há perdão e salvação. Romanos 6:23. A lei e a graça. Paulo discute o papel da lei mosaica e como ela foi cumprida em Cristo, enfatizando que a salvação é pela graça de Deus. Romanos 7:6. Vida no Espírito. No capítulo 8, Paulo descreve a vida do cristão como uma vida guiada pelo Espírito Santo, que nos liberta do poder do pecado e da morte. O lugar de Israel no plano de Deus. Nos capítulos 9 a 11, Paulo explora a questão do povo de Israel e como a rejeição de muitos judeus a Cristo se encaixa no plano redentor de Deus. Prática cristã. Nos capítulos finais, 12 a 16, Paulo instrui os cristãos sobre como viver de forma prática sua fé, demonstrando amor e serviço uns aos outros. Perspectiva da época. Quando Paulo escreveu Romanos, o cristianismo ainda era uma religião nascente em pleno conflito com as práticas culturais romanas e judaicas tradicionais. Os judeus cristãos muitas vezes enfrentavam o dilema de abandonar ou manter práticas antigas da lei. Os gentios cristãos, por outro lado, lutavam para entender como a fé em Cristo os inseria no plano redentor de Deus, que tinha suas raízes no judaísmo. A
carta de Romanos foi escrita para unificar esses dois grupos sob uma única fé, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Em suma, o livro de Romanos apresenta uma das explicações mais profundas e teológicas da doutrina cristã, com ênfase na justiça de Deus, na graça e na salvação mediante a fé em Cristo, oferecendo uma base sólida para a compreensão da fé cristã, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Sua participação faz toda a diferença. E juntos podemos levar essa mensagem ainda mais longe. Até mais e uma ótima semana abençoada para todos.